Boa noite. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal. Estamos só esperando a Decione entrar para dar início à nossa live, ao nosso antropopapo de hoje. Enquanto ela não chega, eu vou me apresentando. Meu nome é Luísa Aragon, eu sou doutora em antropologia pelo PPGA e fui colega da Decione enquanto estava na pós-graduação. A Decione é uma amiga muito querida e admirada, trabalhou com os diretores de harmonia de escolas de samba no Rio de Janeiro e vai estar aqui conversando com a gente hoje, daqui a pouquinho, assim que ela entrar. Estamos só com alguns problemas técnicos. Vamos começar em breve. Boa noite. Só não podemos ter a participação especial do meu gato aqui no fundo, então problemas técnicos da pandemia.
Opa, a Decione chegou. Vou te chamar aqui. Pronto, enviei a solicitação. Olá, Olá, tudo bom? boa noite. Boa noite, Decione. Boa noite, querida. Agora estamos ao vivo. Muito obrigada por aceitar esse convite de participar do Antropopapo. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que Vou fazer uma breve agradeço. apresentação. Decione Penha fez mestrado em antropologia no programa de pós-graduação em antropologia da UF. É uma colega muito querida por todos nós e vai falar um pouco hoje sobre a experiência de vida e a experiência etnográfica também com escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, Decione, conta pra gente um pouco, acho que é legal começar, um pouco da sua história, né, com o samba no Rio de Janeiro. Como é que foi? Conta pra gente como foi um pouco a sua vivência, como que você se interessou por esse tema como tema de pesquisa também. Fala um pouco pra gente. Eu gosto de carnaval, minha família gostava de carnaval. Minha avó ficava na calçada, na Bahia, vendo passar as agremiações, mas eu nunca fui de escola de samba. Só que eu era foliã de clube. E depois do clube você tinha um carnaval maravilhoso na Rio Branco, que era o carnaval de cada um fazia o carnaval que queria. E eu sempre participei disso, eu nunca deixei na minha casa, embora meu pai não gostasse de carnaval, ele jamais permitiria que a gente não fosse ao carnaval. E aí eu casei com um rapaz que a família toda era dedicada ao carnaval. Eles faziam as fantasias, eles faziam a alegoria, eles faziam os carros alegóricos, era tudo muito familiar. Então, os homens faziam os carros no quintal, as mulheres costuravam as fantasias, faziam as alegorias. E com isso, eu fui me interessando por esse tipo de carnaval toda. Esse senhor, que ainda está vivo, ele teve infarto, ele teve tudo que ele tinha, porque o dinheiro dele todo era para o carnaval. Então, ele tirava férias no carnaval, ele pegava 13º, guardava o carnaval. E aí eu fui entrando em escolas de samba, em blocos, em tudo que tivesse essa paixão, esse amor essa dedicação. Mas fui saindo em várias escolas de samba, mas eu sempre ficava muito curiosa em saber por que as pessoas se dedicavam àquilo. Porque o que movia essas pessoas a fazer esse trabalho com tanto empenho. E também sempre me surpreendia com o resultado. Naquela época, comprar um ingresso de escola de samba era um horror. Você tinha que ir para o Maracanã e bater e apanhar para conseguir comprar o ingresso. Quando eu não conseguia, eu ia ia para Rio Branco e ia assistir a chegada dos carros alegóricos. E aí eu fui aprendendo que não era uma coisa simples, as pessoas empurravam aqueles carros desde lá da Praça Maior, de onde, na época, não havia cidade do samba. Então você montava em qualquer lugar que tivesse vazio. E as pessoas chegavam com o carro completamente vazio e passavam o dia todo montando. Na verdade, meu maior impacto foi que eu via
vindo pela Avenida Brasil, dois carros alegóricos que na época eram da Grande Rio, rebocados, sem nada. E no desfile eu vi uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo, todo montado, todo bonito. Isso me levou a estudar a resistência popular. A capacidade que as pessoas têm de resistir apesar de tudo e contra todos. Porque hoje a escola de samba é alguma coisa até falada, mas continua marginal. Mas hoje em dia ela é falada. Ela é um empreendimento, ela dá dinheiro. Naquela época ela dava dinheiro e era desvalorizada mesmo. Então você entrava no lugar, fazia seu barracão, chegava à prefeitura, tirava, mandava você embora, você ia procurar um outro galpão que tivesse vazio, e era uma luta intensa. E as pessoas nunca desistiram. Com essa história de eu me meter em várias escolas de samba, eu fui vendo que a escola de samba é uma grande família. Ninguém está ali por acaso, elas estão ali porque o pai, o avô, o tio, o primo levou. Eles estão ali porque alguém ia entregar fantasia para uma escola de samba e era criança, via a escola de samba vazia, começava a tocar qualquer instrumento, ninguém reprime, e ele passa a dedicar sua vida a isso também. Isso tudo me levou a pesquisar muito resistência em carnaval. Eu não estudei resistência agora, eu estudei resistência século XIX, XX, em carnaval, porque a atividade você não vai ter lucro. A maior parte não vai ter lucro. Por mais que seja um empreendimento turístico, 80%, 90% não vai ganhar nada. Mas a dedicação continua. E eu fui descobrindo como, ao contrário do futebol, a luta de quem gosta de carnaval para manter a atividade. Como era antes, é agora. Você quer manter de qualquer jeito, você vai cedendo o que dá para ceder para manter a atividade. Você vai se colocando como elemento da ordem, mesmo que essa ordem não tenha nada a ver com desordem, porque a escola de samba é um local de muita disciplina, você vai para manter essa atividade. Por quê? Porque os pais, as mães e os parentes que você agrega nas dificuldades fazem parte daquilo, faz parte da sua memória afetiva. Então, o carnaval é uma grande família, né? É uma grande família. Porque tem Muito dois carnavais. diferente. Tem dois carnavais. Tem o carnaval da pessoa que chega na véspera e entra, e tem o carnaval de quem fica ali o ano todo. Então, o carnaval ele não começa no mês do carnaval. Ele começa quando termina o anterior. Quando o carnaval termina, tem uma ressaca de carnaval, em que as pessoas discutem aquilo durante meses, o que errou, o que acertou, por que errou, por que deram a nota tal. Aquela ressaca, quando acaba a ressaca, já está na hora de voltar. E é fundamental que se volte porque é necessário um adestramento físico para você desfilar. Porque você cantar e dançar, por mais que seja 800 metros, exige saúde. Essa dedicação, ela é um compromisso. Tanto é que tem pessoas que desfilam uma vez e não voltam nunca mais. Porque elas não se identificam com essa dedicação. Mas a maioria fica. Desculpa, continua. Hã? Desculpa, te interrompi. Você estava Não, falando dessa dedicação que as pessoas precisam ter para participar dos desfiles de escola de samba, né? Dessa disciplina do corpo. E é uma disciplina também social para outros sentidos. a escola de samba você tem que ser, você não pode entrar em conflitos. Escola de samba é um lugar para você agregar. É agregar qualquer um. Eu já passei por isso, de chegar na escola de samba e meu aluno olhar para mim e dizer: nunca imaginei que a senhora estivesse aqui.
porque a imagem marginal ela permanece. Então, a escola de samba agrega todo mundo. Tem pessoal de bateria sem perna, tem pessoal de bateria de cadeira de rodas, tem cego em ala. Todas as pessoas elas não vão ser julgadas ali, até porque, como você sabe, de como a atividade é considerada marginal, você não vai marginalizar ninguém. Então, a sensação em escola de samba é que você está acolhido e protegido. Senão ninguém iria a determinadas quadras. Você vai porque você acha, você tem certeza que alguém vai cuidar de você ali dentro. Do mesmo modo que no desfile que é insano, você tem certeza que alguém vai cuidar da tua saúde no meio daquele monte de carros, gente, fantasia, penduricalho. Você tem a sensação de inclusão. Inclusão social, eu acredito que é a escola de samba. E como é que faz para um cego desfilar em escola de samba, Decione? Conta pra gente. Na verdade, ele vai levar alguém que o guie, mas naturalmente, nesse momento, ele tira a bengala, ele dança, ele samba. Quando acaba o ensaio ou o desfile, ele solta a sua bengalinha e vai embora. Então, e todo mundo sabe que ele é cego, ninguém se incomoda com isso. Já vi pelo menos umas 4, 5 pessoas, não em grupo, mas separados, desfilarem sendo cegos. Até porque, muitas vezes, um componente, ele sofre um acidente, ele tem alguma doença que torne ele incapaz. O que acontece? A escola agrega. Então, tem um garoto que ele é paralítico, e ele está em todas as escolas de samba, então todo mundo cuida dele, todo mundo respeita ele, e ele vira um diretor de alguma coisa, mas ele vai sempre participar da escola. E o seu trabalho foi com diretores de harmonia, não foi? Você quer contar um pouco disso pra gente? Depois de anos entrando em escola, saindo de escola, o que a curiosidade que eu tinha é como juntar 4.000 pessoas sem confusão, sem tumulto, sem briga, sem nada. Como é que alguém consegue dizer onde cada um vai ficar, qual é a posição, quem vai subir no carro, quem vai descer? Até porque, em determinado, todo mundo fala muito do Carvalhão, mas o Carvalhão só funciona na ponta da Sapucaí. Então, quando você está no meio da avenida e tem que subir, você sobe em isopor, você se pendura em algum lugar, e quem está sempre organizando isso é a direção de harmonia. A direção de harmonia é responsável por todo o desfile. Ele é responsável antes, durante e depois. E se der alguma coisa errada, ele também é responsável. Ele sempre é responsabilizado. Então, eu, com aquela curiosidade de saber como é que se monta uma escola de samba. Eu fiz uma faculdade, uma graduação de carnaval. Você sabe toda essa teoria, que tem que ter paleta de cores. Paleta de cores quer dizer que a escola tem que ter uma... Você tem que ver a escola de cima com umas cores que sejam agradáveis a quem está assistindo. Aprendi várias coisas, mas essa prática de montar a escola durante o ano todo, na quadra, e depois pegar aquilo que você fez na quadra e levar para a avenida, era uma coisa que eu não conhecia, mas que eu admirava muito, que eram aquelas pessoas que nunca estavam rindo, sempre estavam sérias, que estavam em todos os lugares ao mesmo tempo, que tinham postos fixos, mas que se revezavam para manter a escola funcionando corretamente. Eles sabiam o que era para ser feito. Nós não. Nós que somos de comunidade, de ala de comunidade, não sabemos nem que fantasia vai ser. Mas eles sabem, eles mantêm esse segredo até a última hora. Eles vão trabalhando com muita dedicação. Já vi muito diretor de harmonia chorando no fim da avenida, porque a escola cometeu um erro lá atrás. Mas mesmo chorando, ele não deixa o posto. Ele fica ali até o fim. E aí, eu tentei várias coisas para falar com o diretor de harmonia. Eu fiz muita entrevista.
A maior parte do diretor de harmonia, porque em escola de samba você não precisa ser fiel a nada. A maior parte dos diretores de harmonia são parentes de alguém de escola de samba. Alguns não são, mas foram aprendendo a gostar de ver a organização e a ordem de um desfile. E eu fui entrevistando cada um, conversando, porque eu pretendia pedir autorização e ficou difícil. Nesse meio tempo, eu conheci a Associação dos Diretores de Harmonia. E minha pesquisa foi feita com esses diretores de harmonia também. Dentro dessa associação, tem diretores de harmonia de todas as escolas, do especial ao Z. Porque o importante da escola de samba é a idade. Quanto mais idade, mais sabedoria. Porque não existe um manual para a escola de samba. Você tem que pegar o que os velhos falam, o que eles passaram, as dificuldades e aprender com eles a fazer alguma coisa melhor. E os erros têm que ser consertados de um ano para outro. Você errou, agora onde é que a gente errou? É tudo muito reunião, muito discussão, mas no sentido bom, de esclarecer, de resolver. O diretor de harmonia, ele começa a trabalhar quando começam a chegar na escola as candidatas a canto principal. Todas as pessoas vão, mandam suas fitas, seus CDs, apresentando para concorrer para cantar o hino da escola. O diretor de harmonia, ele ouve todas as músicas, ele dá a sua posição para a diretoria, para o carnavalesco. E depois disso, ele vai fazer os cortes de samba. Ele está na quadra para não deixar ninguém incomodar a qualquer componente. Ele está na quadra para ninguém beber demais, para ninguém arrumar confusão. Ele está ali para controle total. Ao mesmo tempo, o diretor de harmonia está no barracão. Porque o diretor de harmonia tem que ir ao barracão ver como é que as coisas estão funcionando. Ele tem que administrar, ele está entre o componente e a direção da escola. Então ele vai estar no barracão, ele vai estar na quadra. Quando o samba é escolhido, ele é o dono da quadra. Porque é ele que vai dizer como nós vamos cantar, como nós vamos dançar, o que a gente vai fazer, qual é a posição que vai ser do desfile. O que é que o carnavalesco determinou para a distribuição da escola. Que, por exemplo, eu não sei em que posição eu vou ficar. Porque quem sabe isso é o diretor de harmonia. Agora, o que é que tem na frente, o que é que tem atrás? Se tem um carro, tem uma alegoria, se não tem. Então, ele vai trabalhar o nosso ensaio de um modo que, quando nós chegarmos na avenida, tenhamos clareza do que estamos fazendo. Ele vai brigar muito para que as pessoas se comportem, para que as pessoas não saiam do lugar, para que as pessoas assumam o que estão fazendo. O diretor de harmonia vai verificar o carro no barracão. Ele vai dar palpite. E aí, Decione, nós temos uma pergunta da Yolanda Gafré aqui nos comentários. Ela está perguntando como que todo esse trabalho e toda essa disciplina, no caso dos diretores de harmonia, se relaciona com o lazer, com a alegria, com a diversão. Eles aproveitam a festa da mesma forma que as outras pessoas? O diretor de harmonia só vai se divertir quando o último carro sair. E se tiver tido sucesso. Porque se não tiver, na verdade é tudo trabalho. Ele pode, num ensaio, depois que acaba o ensaio, sentar, tomar cerveja, conversar com os outros, mas a tensão vai continuar até o dia do desfile.
Ele vai estar muito maior no dia do desfile. Vai estar maior ainda antes do desfile, porque escola de samba é um evento feito para dar errado. Você não tem garantia. Você não tem garantia de nada. Você armou tudo direitinho. Não é à toa que a Sapucaí tem um monte de ambulância. Você armou tudo direitinho. Você preparou para fazer a festa. E uma pessoa cai, igual a garota que torceu o pé. E uma baiana que passa mal porque a roupa está muito pesada. E uma musa que quebra o sapato. Isso tudo é responsabilidade do diretor de harmonia. É o carro que, de repente, não acende a luz. Já vi escolas prontas que, quando o carro ligou, acendeu todas as luzes, 2 minutos depois apagou tudo. Não importa o que a escola fizesse, ele já perdeu. Então, você tem tudo para dar errado, você está administrando muitas pessoas. Você não pode deixar aquelas pessoas ficarem bêbadas nem drogadas na avenida porque o jurado vê. Você tem que tirar as pessoas dali. Então, a responsabilidade é grande. Eu já vi um incêndio num carro alegórico. Quem sobe para tirar a pessoa lá de cima? O diretor de harmonia. Quem vai orientar o carro alegórico, que o carro geralmente agora não, mas os de carro era cego. Eram 2 diretores de harmonia, um de cada lado, dizendo, vai reto, aquela linha amarela da Sapucaí é a única coisa que o motorista via. Ele não via mais nada. Então, a direção de harmonia, ela exige um aprendizado constante. É coisa assim, todo mundo sabe que aquela faixa amarela da Sapucaí, você escorrega e cai. Todo mundo sabe que mestre sala e porta-bandeira não pode ter sujeira na pista. Então, o diretor de harmonia está ali tirando sujeira da pista, está evitando que o carro vá para um lado, vá para o outro, evitando que as pessoas invadam a pista, como invadiam antigamente. Ele está o tempo todo e está em contato com o outro. Porque o que o primeiro sabe, o último tem que saber. Se alguma coisa der errado na frente, tem que avisar os outros diretores que estão atrás. Porque você tem um diretor de palco, você tem um diretor de carro, você tem um diretor de ala, e por ala aí você tem ala de baiana, você tem ala de criança, você tem diretor de alas gerais, você tem uma série de pessoas que estão ali só para controle. Elas não estão ali para se divertir. Elas vão se divertir quando aquilo acabar. E quando tiver sucesso, aí eles vão relaxar. De resto, é um ano de reunião em cima de reunião, determinação em cima de determinação que tem que ser cumprida, não pode ser discutida. Muita integração entre eles não podem ser inimigos. E tem que ser um cara que tem uma profissão que permita ter elasticidade de horário. Porque você está trabalhando e alguém te chama para buscar fantasia no barracão. Você vai buscar fantasia no barracão. Mas isso não é só o diretor de harmonia. A maior parte das pessoas que estão e gostam de escola de samba, elas têm que ter horário flexível. Porque se elas não tiverem, elas não conseguem cumprir a meta que elas criaram para elas. Tipo diretor de bateria. Diretor de bateria geralmente já ou é mecânico, ou é motorista de táxi, funções que têm elasticidade de horário. Agora, o diretor de harmonia é responsável por tudo que acontecer antes, durante e depois da avenida. Ele é responsável pelos ensaios de rua, ele tem que providenciar todas as coisas que facilitem a vida do folião, tipo, tem milhares, não digo milhares, mas tem mais de 1.000 pessoas no ensaio de rua, dependendo do ensaio. Elas têm que identificar, porque elas não estão de fantasia, nem sabem que fantasia vão usar, elas têm que identificar em que ala elas estão. A única coisa que elas têm é um número.
Olha lá, 1, 2, 3, 10. É o diretor de harmonia que tem que preparar a sinalização, que tem que marcar e conhecer quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, é uma função difícil, mas é uma função em que as pessoas adoram, se sentem valorizadas, se sentem... É como uma carreira, ser diretor de harmonia é o máximo. Depois velha guarda, que velha guarda é mais do que diretor de harmonia, porque, afinal de contas, é o guardião da memória da escola. A escola de samba, ela preserva a memória. A memória só pode ser preservada através dos mais velhos. Você tem vários livros sobre tudo, mas quando você precisa saber como vou fazer, você vai direto àquele mais velho. Pô, na sua época era como? Como é que eu faço agora? Por mais que as coisas tenham mudado. Mas aquela base familiar, aquela base da festa, ela continua. A Rosiane Rodrigues estava comentando mais cedo como a sociabilidade negra faz parte das escolas de samba de uma forma central, né? E isso se reflete na relação com os mais velhos, Decione. As Ah, famílias negras, elas participam, assim, as famílias tanto dentro negras, quanto fora do... as famílias negras são a escola de samba. Quando você vai procurar um mais velho, você dificilmente vai encontrar uma pessoa que não seja negra, mulata, mestiça. Dificilmente você vai encontrar alguém que não esteja... Porque lá nos primórdios era negro. Os que estão aí são descendentes daqueles negros. Uma das coisas que me surpreendeu na graduação em carnaval é que todos eram parentes, filhos de integrantes de escola de samba. E todos tinham alguma função em escola de samba. É claro que você tem uma miscigenação enorme, mas quando você vai... E as pessoas, elas têm uns preconceitos loucos, porque são pessoas que às vezes nem se consideram negras, mas apresentam sua avó, seu avô negro com o maior orgulho. É aquelas incoerências do nosso preconceito. A base sempre será a família negra, marginalizada, suburbana, que nunca foi vista. Eu fiquei admirada como essas pessoas circulavam, porque sair do Estácio para Madureira, numa época que não devia ter tanto ônibus e ponte assim, deve ser impressionante, mas eles conseguiam circular e manter essa tradição, porque a escola de samba também vem de outras atividades negras, como o jongo, o caxambu, de outras danças. Aí elas aqui se juntam e se cria uma outra coisa, mas com a mesma base. Uhum. E essa base, ela tem alguma mistura com a religião? Antigamente, e isso foram os diretores antigos de harmonia que me disseram, todas as baterias cantavam para um orixá. Hoje, isso é muito diluído. Mas tem baterias que você vê, tem diferença entre baterias. E aparentemente a diferença está no toque que você vai dar no meio daquele monte de instrumento para o orixá. Você pode ver muito isso no Agrandinho falou de Joãozinho da Colmeia. Não só ela colocou uma porção de toques, como o mestre Sala dança para Exu na dança dele desse ano. Ele dança e assume. Eu dancei para Exu. Então, você não pode ser muito visível, você não pode colocar as coisas como que choquem, mas sempre vai ter alguma coisa ali que está ligada à cultura negra. Pode não ser o candomblé, pode ser a umbanda, mas sempre está. Joãozinho da Gomeia era de umbanda, misturado com o candomblé e por causa disso a escola, inclusive, se dividiu em duas fases. Uma fase de uma negritude e outra de outra. Uma Angola e outra Nagô, se eu não me engano. Agora, é isso
é o conhecimento do mais velho. Isso é a herança do mais velho. Ele explicou, você pega e adapta. Quer dizer, você utiliza aquela sabedoria de uma forma nova, que não faça você entrar em conflito com a imagem de ordem que a escola de samba não é considerada como da ordem. Então você tem que fazer aquilo com muito cuidado. Muita habilidade. Esse ano, todas as pessoas, eu nunca vi, nunca, eu descobri muitos macumbeiros. Porque quando tocava essa música do Joãozinho da Guilherme, todo mundo dançava passando. Mas não é uma coisa que seja exigência, porque dentro da escola de samba tem católico, alguns evangélicos às vezes escapam, né? Voltam, depois abandonam de novo, mas a religião africana, a herança, ela está sempre assim, espalhadinha. Teve um diretor de harmonia que disse para mim, desses mais velhos, que a porta-bandeira dança para fazer o vento circular, porque isso tem uma dimensão religiosa no candomblé. A volta da porta-bandeira não é à toa, ela tem uma função mística. Claro que eu não tenho tanto entendimento assim, não entrei em detalhe, mas ele garantia que as pessoas iam para a escola de samba e não sabiam o que estavam fazendo lá. Então, por isso, você tinha que escolher muito bem cada componente das partes que são julgadas. Tinha que escolher alguém que tivesse ascendência na escola de samba, porque ele entenderia o que ele estava falando. E quando a gente conversou, né, você falou muito sobre essa ligação entre a dimensão doméstica e a dimensão comercial, como que as pessoas passam a vida organizando a sua rotina para ter toda a sociabilidade, todo o trabalho voltado para conseguir viver o carnaval. Como é que isso está acontecendo durante a pandemia? Parece que ela caiu nesse momento. Vamos ver se a internet volta. Posso ouvir uma música? Opa, a sua voz cortou um pouquinho. Assim que eu fiz a pergunta, eu não consegui ouvir o começo. Você pode repetir? Tudo em escola de samba é feito em volta de uma mesa. Você tem o almoço de domingo, o churrasco, e tudo isso está ligado à família, são famílias. Você faz churrasco, mas a sua mulher faz a maionese, faz a farofa, não sei o quê, a filha faz não sei o quê. Então, a escola de samba, ela vive desse contato. E é um contato que ele vai se ampliando, porque você chegou hoje na escola de samba, se você quiser, você já entra naquela família e mais vai trazendo outras pessoas. O que acontece na pandemia? Você começou tudo em live, primeiro, para ajudar essas pessoas que dependem do trabalho que não estão trabalhando. Você imagina que uma pessoa de bateria, ela tem que ensaiar. Nesse momento, ela já estaria ensaiando há muito tempo. Ela tem programações, ela é chamada para tocar com algum cantor, com algum grupo. Todas as pessoas estão sem atividade nenhuma. O primeiro ponto foi criar lives e arrecadação de comida, de alimento, de produtos de limpeza. Outra, fazer as lives para que as pessoas se sintam integradas, se vejam, se acordem, não sintam saudades. Só que aquela senhorinha lá do Império Serrano está vendo a live ali no Império, do lado da casa dela. Aquilo às vezes não basta ver. Ela quer ir. E a escola de samba é um lugar que tem muita gente de risco. Acho que é a maioria de risco, a começar pela maioria dos presidentes. Essa
coisa de você ver a live, falar. Todos os dias o grupo de samba fala com todo mundo fala com todo mundo. Isso ficou muito mais premente depois da pandemia. Antes você falava quando tinha necessidade, temos isso, temos aquilo. Agora você fala todo dia. Porque falta o contato, falta o calor humano, falta a presença. Por mais que você... E olha que morreu gente pra caramba de todas as idades nessa pandemia do samba. Todos eles são reverenciados nas lives, pelo Zap. Você fica sabendo de todo mundo que está morrendo. E, ao mesmo tempo, você não tem futuro. O que consola a maior parte dessas pessoas que tem como lazer único o desfile. Não é a escola de samba, é o desfile. Que desfila em vários lugares, porque é o meu lazer, é o dia. O que restou para essas pessoas que já têm netos, filhos já foram embora? Não restou nada, porque a convivência é na escola de samba. A convivência é aquela convivência espontânea. Quero ver minha comadre, quero ver... E nem a comadre. A comadre é porque está todo mundo junto ali. Ah, minha comadre é essa, é minha tia. Você é parceria, prima, sobrinha. Isso não tem. E aí, você vê uma juventude que até se entende bem com esses sinais, toca o braço, solta, mas não é a mesma coisa. É muito sofrido você não estar com seus amigos. Não sei o que fica, por quê? Você não vai estar mais. Aí tem grupos que estão aqui sonhando com a vacina que vai dar para fazer um carnaval. Não dá. O carnaval começa depois do outro carnaval. Como você vai fazer para desfilar? Como você vai fazer para ensaiar uma bateria? Como você vai fazer com o mestre de sala e porta-bandeira? É longe? Você não consegue vislumbrar futuro. Se você fizer um carnaval no meio do ano, ele vai ser um carnaval horroroso, e o outro ano não teve tempo suficiente para preparar, porque você não teve um ano. A maior parte das escolas de samba prefere que não tenha. Porque a preocupação é preservar o componente. Você não vive sem componente. E o componente não é aquele flutuante que chega em fevereiro e aparece. Não, o componente é aquele que está lá desde julho. Que vai a final de samba, depois entra direto, depois do final de samba, no ensaio de toda a semana. Quando chega janeiro, ele vai para o ensaio de 2, 3 vezes. Se for de bateria, se bobear, é 4, porque cada hora se muda o ritmo que vai tocar naquele tempo. E são muitas pessoas. E eu acredito que só vai ficar na escola de samba quem gosta mesmo. Mas, para isso, tem que ter um protocolo muito rígido. Porque se você mudar esse desfile, que é exatamente a consagração da alegria, a alegria de estar desfilando, a consagração de achar que a sua escola vai ser a primeira, que ela está mais bonita, para alguma coisa que vai fazer o quê? Um separado do outro, não tem sentido. Não tem sentido. O sentido é abraçar. Mesmo que não seja aquele abraço constante, mas estar unido em prol de alguma coisa comum. Acho que tem muita gente deprimida. Muita gente deprimida. Não só mais velhos, como mais novos. E aí tentando escapar aqui e ali, mas também tenho medo que daqui a pouco volta a pandemia mesmo. Mas no fundo, ninguém está normal, ninguém está sadio. Está se adaptando.
Agora, a escola de samba vai ter que se adaptar muito. Todos os eventos vão ter que se adaptar. Mas a escola de samba, pior ainda. Porque num bloco tu vai, sai e vai embora. Na escola de samba você senta, bate um papo, conversa, discute, fala da família. Se bobear, leva na sua casa, aí já chama o outro para sua casa. A escola também já gosta de sentar e contar o que está acontecendo para a comunidade, porque ela também precisa do apoio da comunidade, ela não pode fazer nada sozinha. Então, áreas como Velha Guarda Baiana, só grupo de risco. E se você tira a Velha Guarda Baiana, você tirou a alma da escola. Que a alma da escola é a Velha Guarda. É, Baiana é o símbolo. Eu não vejo, eu vejo a pandemia desestruturando muita coisa, principalmente a escola de samba. Desestruturando de um modo bastante... Quer dizer, nós já víamos de 2 anos terríveis, o ano lá da queda. Quer dizer, há 10 anos atrás foi um incêndio. Depois veio os carros que bateram. Aí depois vem a falta de apoio, que fez uma grande diferença no desfile. Para quem não Você falou conhece, na sua dissertação sobre a falta de apoio, né, municipal no Rio de Janeiro. foi tudo porque agora virou um viés religioso, né? Então, eu acho que aquilo é errado, não sei o que é, não vou lá, mas eu não quero que exista. Gostaria muito de saber, em fevereiro de 21, se não tiver nada, o que faremos no carnaval. Porque a cidade vive de carnaval. As pessoas vão todas o quê? Para a região dos lagos? Aí vão fazer carnaval lá, até porque tem escola em Maricá, tem escolas, tem blocos nos lugares. E a destruição do carnaval começou há 2 anos. Nesse jogo de empurra, nessa implicância, vocês vão ao carnaval, mas não bebam. Vocês não precisam de dinheiro. Como não? Hoje em dia o carnaval é caro. E com essa história você também não teve patrocínio. Antigamente, eu olhava te mostrar as minhas roupas de escola de samba, que são melhores, todas têm patrocínio. As últimas não têm, porque com a inclusão do prefeito contra o patrocinador também foi embora. E aí você vai... Então, essa solidariedade, esse ciclo econômico onde o carnaval está inserido desde sempre, ele já estava se quebrando há alguns anos, né? Nos A últimos pandemia anos. veio agravar essa situação. A pandemia vem a colocar uma pá de cal, porque, na verdade, o que, que você vê? Você viu no desfile passado muita reciclagem. Você vê o abandono das penas, das coisas que eram mais caras. E aquele toque que é a característica da escola de samba. Vamos criar alguma coisa nova. Então se recriou. O carro da Grande Rio só tinha crochê. Não tinha enfeite. A mãe do carnavalesco veio e fez os tecidos de crochê tudo e encheu o carro. Outras escolas, as penas foram substituídas por coisas que fossem mais baratas, que era recortada. Você perdeu, mas você não perde mais por causa de nós, pessoas que estamos ali gritando, cantando, arrancando os cabelos, para que aquilo funcione. De certo modo, é até bom, porque você vai ver mais pessoas. Porque quando você usa muita tecnologia e é uma montanha de gente trabalhando num desfile, é uma montanha de eletricista, de marceneiro, de ferreiro, tudo na avenida com roupa de diretoria ou de ferreiro mesmo, de barracão. Você encarece e você não tem muitas vezes o retorno, porque escola de samba você não sabe qual é o retorno.
Por causa dessa instabilidade, você não sabe quando você vai ter retorno de quê. Ou se vai. Há muitos anos atrás eu já vi, porque é aquele negócio. Nós queremos que o desfile se mantenha. Eu já vi de presidentes de escola de samba entrar embaixo do carro, porque o carro parou, entrou os presidentes, entrou o diretor e carregou o carro no muque. Que mais importante que as pessoas é a instituição. É aquela família que se forma ali e que não abandona nunca mais. Eu posso muitas vezes não saber com quem estou falando, mas as pessoas sabem quem sou eu, sabem que você está lá e vão te dar. A tua valorização no grupo é de acordo com a sua presença e a sua participação. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Você vai escolher um diretor de harmonia como? Você vai assistir desfile em tudo quanto é lugar e vai ver qual é aquele homem que tem esse tipo de personalidade, que tem a responsabilidade com aquela agremiação, que fica observando e trabalhando o tempo todo. Agora, claro que você não vai mandar pedir para ele te dar um currículo. Você vai procurar alguém que conheça, que vai fazer essa ponte. Geralmente essa ponte vai ser na casa de alguém, que vamos lá, tem um churrasco, uma festa, e ali você vai negociar. Você vai ou não, mas é sempre no contato, no convívio, na amizade, que as coisas funcionam. E aí, 2021, você só pode falar pela internet. Não tem a dimensão emocional das outras formas de convívio. É moderno, bonito, mas não tem emoção. E não substitui parente. Já está muito difícil mesmo viver essa transição. Eu acho que todo esse movimento voltado para as lives, voltado para o WhatsApp, mostra como esses laços de solidariedade, como esses vínculos sociais são fortes, né? Essa transição, ela mostra mais uma vez a força do que você viveu e do que você conseguiu mostrar no seu trabalho etnográfico, né? Que o doméstico está ligado ao comercial, está ligado à dimensão do trabalho e ao espetáculo que circula ao longo do ano, né? Que vai se renovando a partir dessa continuidade dos vínculos sociais. Eu espero realmente que essa, essa crise passe e a gente possa, em algum momento, retomar essas alegrias. Eu vi muitos colegas aqui na live entrando para assistir, para prestigiar, que são grandes fãs do carnaval e estão sempre assistindo. Então, foi um prazer mesmo, Decione, poder conversar com você. Muito obrigada pela sua fala generosa, por compartilhar com a gente essa sua experiência e trazer um pouquinho de luz, né, nesse momento, porque a gente está realmente em casa e está vivendo um pouco da magia ligada a essa memória, essa vivência da memória, né, que você traz a partir principalmente da velha guarda, né? Então, é, além dessa luta que vocês estão mostrando, que é tão viva, né, de conseguir fazer uma resistência, de conseguir manter essa rede de solidariedade através de cestas básicas, através de mostrar a importância do cuidado com o outro, né, das pessoas que estão doentes, de dar um apoio, uma solidariedade assim, para as famílias que estão adoecendo ou perdendo parentes mesmo, né, nessa grande família que faz parte das escolas de samba no Rio de Janeiro. Eu acho que, eu espero que aqui a gente tenha conseguido trazer um pouco do que significa esses laços que vêm de muitas gerações. Né? A gente está passando por um período que está se mostrando muito mais longo do que a gente esperava, muito mais duro, talvez, e comprometedor desses ciclos, mas tomara que em algum momento isso possa se renovar, porque a memória continua viva, né? Ela está aí com você, está aí com seus filhos, que estão, da maneira como a gente pode, tentando passar isso, apesar de não poder viver. E se a gente sente falta, é porque isso teve presente em algum momento, né?
Não, eu tenho impressão que novos valores vão surgir disso, porque hoje você está vendo que o outro faz falta. Então, nós estávamos numa vida muito corrida e não posso ter tempo para nada, agora você tem tempo para tudo, porque você não pode mais ver ninguém. Eu acredito realmente e sei o quanto é duro para esse pessoal de carnaval. Eu conheci diretor de harmonia que quando a escola sofreu um acidente, nem foi esse acidente grande, mas perdeu o ponto. É assim, no inesperado, ficou em depressão e nunca mais voltou. Eu acho que todo esse pessoal que é diretor de harmonia, que anda o ano inteiro e vai procurar para descobrir um mestre-sala, uma porta-bandeira, e que se dedica, e ao mesmo tempo se dedica à casa, eu tenho um colega que o ano todo, ele cuida da filha pequena. Aí, em setembro, ele diz para mim, ganhei minha alforria, e vai para o céu. Por quê? É dedicação, é vontade de acertar, de dar certo, é vontade de se alegrar com o resultado. Mas, infelizmente, no momento, só dá para fazer as lives para conseguir as cestas básicas, mas já é um carinho enorme, porque é muita cesta básica, muita mesmo. É muita atuação solidária, distribuição de comida, distribuição. O carinho é o mais importante nesse momento, eu acho. Porque a doença sempre vai ter uma doença. Mas esse carinho, se importar com o outro, é uma característica da escola de samba. Claro que tem dois outros. Tem o que está ali dentro e tem o que está fora. Para as pessoas que estão se dedicando àquilo, isso é muito bom. Agora vamos ver. Acho difícil encontrar uma solução. Tenho certeza que aqueles diretores de harmonia estão, nesse momento, pensando qual é a estratégia. Qual a estratégia? Vamos mudar como? O que ele vai fazer? Quem vai estar na escola? Com menos de 60, com mais de 60? Vai tirar a pressão do cano? Entendeu? Mas é o que temos para hoje. Eu que agradeço muito você ter me dado oportunidade para isso. Para estar aqui contando um pouquinho dos meus diretores, que são 10, que penam muito, a comunidade que é apaixonada pelo samba, que corre de um lado para o outro. Eu sempre digo, você vê as coleções, todo mundo tá bonito, vai no ensaio para tu ver, só tem gente feia, porque é mundo real, é mundo real. Mas eu que te agradeço. Tenhamos fé e tenhamos coragem de passar por essa epidemia. Outras pessoas já passaram por outras, né? Então, tudo vai dar certo. Sempre dá. É só aprendizado. Dá sim. A gente já está nos segundos finais, né? Uhum. Faltam 20 segundos para a live terminar. Então, queria agradecer mais uma vez, Gessione, muito obrigada por esse privilégio de poder escutar você falar e compartilhar esse momento com a gente. Um grande abraço, viu? Outro. Um beijo a todos. Obrigada.